A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos começar esse momento com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos deixou o Espírito Santo para nos guiar nesses momentos em que nem sempre a nossa mente vai entender todos os seus mistérios, mas que o Seu Espírito Santo nos revela a Tua vontade. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que se encontra lá em Esdras, capítulo 10. Nós vamos ler do 1 até o 44. Diz o seguinte: Enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando, e com o rosto no chão, diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Lembrando que Esdras estava chorando porque os israelitas que estavam lá em Jerusalém, em Israel, inclusive os líderes os sacerdotes, os líderes do povo, eles tinham se casado com mulheres das outras nações e tinham se afastado de Deus, estavam adorando outros deuses. Eles mal tinham saído do exílio para onde eles foram por terem se afastado do Senhor e eles já estavam novamente longe do Senhor quando eles voltaram para lá. Eles tinham ido para restaurar o templo do Senhor, restaurar a adoração como uma permissão de Ciro para que justamente eles construíssem o templo do Senhor. E eles se afastaram do Senhor. Esdras voltou, viu essa cena, ficou muito triste e começou a chorar e rasgou as suas vestes e ficou extremamente triste por conta desse afastamento do Senhor. Então Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis a nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos dessa terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com seus filhos. Seguiremos seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. Levante-se, pois é seu dever nos dizer como corrigir esta situação. Nós o apoiaremos, portanto, seja forte e faça o que tem que ser feito. Então Esdras se levantou e exigiu que os líderes dos sacerdotes, os levitas, e todo o povo de Israel jurassem que fariam o que Secanias tinha dito. E todos fizeram o juramento solene. Em seguida, Esdras se retirou de diante do templo de Deus e foi à sala de Joanã, filho de Eliasibe. Não bebeu nem comeu nada enquanto esteve ali, pois ainda lamentava a infidelidade dos exilados que haviam regressado. Depois disso, foi feita uma proclamação por todo Judá e Jerusalém, para que todos os que vieram do exílio se reunissem em Jerusalém. Aqueles que não viessem em 3 dias perderiam todas as suas propriedades e seriam expulsos da comunidade dos exilados, conforme a decisão dos líderes e das autoridades. Dentro de 3 dias, todo o povo de Judá e de Benjamim havia se reunido em Jerusalém. A reunião aconteceu no dia 19 de dezembro e todo o povo estava sentado na praça diante do templo de Deus. Tremiam por causa da seriedade do assunto e porque chovia. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: Vocês agiram de modo infiel, aumentaram a culpa de Israel ao se casar com mulheres estrangeiras. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e façam o que agrada a ele. Separem-se do povo da terra e dessas mulheres estrangeiras. Toda a comunidade respondeu em alta voz: Você tem razão, faremos o que disse. No entanto, não é algo que possa ser feito em um dia ou 2, pois há muitos de nós envolvidos nesse grande pecado. E agora é a estação das chuvas, portanto, não podemos ficar aqui fora por muito mais tempo. Que nossos líderes decidam por toda a comunidade. Todo aquele que tiver uma esposa estrangeira virá num dia marcado, acompanhado das autoridades e dos juízes de sua cidade, para que a ira ardente de nosso Deus a esse respeito seja afastada de nós. Os únicos que se opuseram à proposta foram Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão e pelo levita Sabetai. Foi esse, portanto, o plano que seguiram. Esdras escolheu líderes para representarem suas famílias e designou cada representante por nome. No dia 29 de dezembro, os líderes se reuniram para tratar da questão. Assim, em 27 de março, o primeiro dia do novo ano, haviam terminado de resolver todos os casos de homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras.
Os sacerdotes que se casaram com mulheres estrangeiras foram da família de Jesua, filho de Jeozadaque, e de seus irmãos Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Assumiram o compromisso de divorciar-se de suas esposas e cada um ofereceu um carneiro como sacrifício por causa de sua culpa. Da família de Imer, Hanani e Zebadias. Da família de Harim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Da família de Passur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Os levitas culpados desse pecado foram Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. O cantor culpado desse pecado foi Eliasibe. Os porteiros culpados desse pecado foram Salum, Telém e Uri. Os outros israelitas culpados deste pecado foram da família de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Da família de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Da família de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Da família de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Da família de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Da família de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Da família de Harim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Da família de Hassum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazai. Da família de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadbai, Sassai, Sarai, Azalel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses homens se casaram com mulheres estrangeiras e alguns tiveram filhos com essas esposas. Esse texto é um texto um pouco tanto difícil, porque aqui os israelitas tinham desobedecido a Deus ao se casarem com essas mulheres estrangeiras, e parte do arrependimento envolveu com que esses casamentos fossem desfeitos. E veja bem, não era simplesmente porque essas mulheres eram estrangeiras, porque nós vimos em Ruth era uma moabita, era uma estrangeira, mas que foi acolhida dentro do povo de Deus e ela resolveu continuar seguindo a sua sogra, Noemi, mesmo depois que o seu marido morreu. Ela disse: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Inclusive, ela faz parte da linhagem de Davi e também da linhagem de Jesus. E a preocupação de Esdras aqui era a fidelidade de Israel à aliança de Deus e o perigo de ser novamente conduzida à idolatria, como já estava acontecendo. E uma coisa que o texto não deixa, na verdade, o texto não deixa claro o que aconteceu com essas mulheres, se elas foram receber algum tipo de sustento, se elas foram simplesmente abandonadas. E a gente não pode deduzir o que aconteceu ou não quando o texto não condena, mas nós sabemos que não era simplesmente por serem estrangeiras, justamente por conta de Ruth. Mas uma coisa que a gente precisa aprender com isso é que o pecado ele pode ser perdoado, mas ainda ele pode deixar consequências dolorosas. Aqueles homens eles fizeram escolhas erradas que acabaram afetando não só eles, mas também as suas famílias. E isso nos ensina a não pensar, depois eu conserto com Deus. Algumas decisões, elas podem ser perdoadas, mas nem sempre podem ser feitas sem que deixe de existir algum tipo de ferida. Quando a gente obedece a Deus desde o princípio, isso é uma forma da gente proteger não só nós mesmos, mas também as pessoas que estão ao nosso redor. Então, mesmo com esse texto difícil, nós podemos tirar algumas lições. E nós continuamos em 1 Coríntios 6, do 1 até o 20, que diz assim:
Quando algum de vocês tenha um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-la ao povo santo? Paulo aqui ele está perguntando, fala, como pode você que é cristão, você que crê num Deus, que se entregou, que morreu por aqueles que estavam em pecados, por aqueles que eram contra ele, por aqueles que eram destinados a receber a ira de Deus. Como pode essas pessoas dizerem que seguem a Cristo e não amar a seu irmão? Levar seu irmão ao tribunal para decidir alguma questão? Olha o que ele fala. Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos? Que dizer então dos desentendimentos corriqueiros dessa vida? Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja, a juízes que não fazem parte dela? Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Olha que interessante, não sei se você já reparou nisso, mas aqui, principalmente nessa tradução, que é um pouco mais moderna, aqui a gente tem esse tudo me é permitido entre aspas. E novamente aqui tudo me é permitido entre aspas. Por quê? Porque isso não é algo que Paulo está afirmando. Tudo me é permitido, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo convém. Aqui ele está fazendo como se fosse uma conversa entre os coríntios, aquilo que os coríntios costumavam dizer. Então os coríntios diziam, tudo me é permitido. Aí Paulo vai e retruca, fala, mas nem tudo convém. Aí fala de novo, tudo me é permitido. Fala, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que que o seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Que preço é esse? Preço de sangue, Jesus lá na cruz. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. E aqui toda uma preocupação do que nós fazemos com o nosso corpo, porque Cristo nos comprou com seu sangue, ele pagou o preço para que nós pudéssemos novamente nos unirmos a ele. Então nós devemos dar conta daquilo que nos foi dado de graça. Salmos 31, do 9 ao 18. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado. Lágrimas me embaçam os olhos, e meu corpo e minha alma definham.
A tristeza me consome, meus dias se encurtam com gemidos. Minha força se esvai por causa do pecado e meus ossos se desgastam. Todos os meus inimigos zombam de mim e meus vizinhos me desprezam. Até meus amigos têm medo de se aproximar. Quando me veem na rua, correm para o outro lado. Não se lembram de mim como se eu estivesse morto, como se fosse um jarro quebrado. Ouço muitos boatos a meu respeito e o terror me cerca. Conspiram contra mim, tramam tirar minha vida. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo: Tu és meu Deus. Meu futuro está em suas mãos. Livra-me de que me perseguem sem cessar. Que a luz do teu rosto brilhe sobre teu servo. Salva-me por causa do teu amor. Não permitas que eu seja envergonhado, Senhor, pois clamo a ti. Que os perversos sejam envergonhados, que fiquem calados na sepultura. Silencia seus lábios mentirosos, lábios orgulhosos e arrogantes que acusam os justos. E por fim, Provérbios 21:3. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo, do que ao lhe oferecermos sacrifícios. E essas foram as palavras de hoje, espero que elas entrem no seu coração, que façam morada, que você possa continuar meditando naquilo que o Senhor trouxe para nós nesse dia. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, obrigado porque nós pudemos ter acesso a essa revelação, para que o Seu Espírito Santo nos dê sabedoria, entendimento, disciplina e sabedoria para ler os Teus escritos e aprender com o Senhor. Senhor, continua nos nossos dias, Senhor, nos abençoando, guiando conforme a Tua vontade. Senhor, que nosso trabalho, nossos estudos, nossos aprendizados, nossas tarefas diárias, todas sejam para louvor da Sua glória e para que o Senhor nos dê vitória em cada uma delas. Senhor, abençoa os doentes, os enfermos, abençoa aqueles que estão em cama, Senhor, com algum tipo de doença, seja física ou seja mental, para que o Senhor possa trazer cura, regeneração, alívio, restauração. Senhor, abençoa aqueles que precisam de uma porta de emprego, para que o Senhor abra, para que o Senhor traga, Senhor, o sustento do céu, para que nenhum dos teus servos venha, Senhor, a ficar desamparado, para que nós possamos continuar avançando, expandindo o seu reino através dos recursos que o Senhor nos dá, para que nós possamos trabalhar a nossa generosidade, cada dia mais, Senhor, receber para dar mais. Senhor, abençoa para que nós possamos lutar contra os nossos pecados, para que nós possamos cada vez mais nos tornar parecidos com Cristo, para que isso que nós lemos através da carta de Paulo para Coríntios possa ser aplicado em nossas vidas e para que nós possamos ser, Senhor, aqueles que te agradam, Senhor, para que nós possamos honrar o sacrifício que o Senhor fez na cruz para que nós pudéssemos ser livres. Continua conosco hoje e sempre, isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fica com Deus e até amanhã para mais um devocional.